Candidata, normalmente eu costumo fazer a primeira pergunta, mas para falar dos movimentos políticos dos últimos dias em relação aos debates, eu vou mudar mais uma vez a nossa dinâmica e permitir aqui a primeira pergunta à nossa amiga Dora Kramer. Por favor, Dora. O Evandro Cini, logo assim de cara, vou logo falar sobre o assunto que está em todo canto. Claro, Tabata Amaral. Aí eu vi a sua entrevista de hoje, mais cedo, uma das suas entrevistas, a senhora dizendo que se a Tabata, sobre aquele episódio, né, dos voos e tal, se ela apresentar os comprovantes, a senhora pede desculpas, que foi uma exigência dela para não ter o processo e tal. Mas o ônus da prova não é de quem acusa? Dora, eu não acusaria sem nada. Então, precisa apresentar. Não, então, eu dei oportunidade para ela apresentar os comprovantes todos. Mas quem está acusando não é ela. De novo, gente, mais uma vez, vou repetir o que eu falei ali. É fácil, é muito simples. O meu ponto é o seguinte, ali é uma acusação fácil de ser comprovada, porque é algo muito fácil, é só mostrar os comprovantes dos voos, que é algo, toda a companhia aérea te permite, te entrega isso. Eu viajei, passei 1 ano na ponte aérea de Brasília e tem lá, da Gol, da TAM, é muito fácil, você pega e tem todos os comprovantes. Então, eu acho Vamos voltar à história, que acho que o nosso telespectador está sem entender exatamente do que a senhora acusou a Tabata Amaral, porque isso surgiu ontem para ela, no debate. Uma pergunta para ela, que foi a seguinte pergunta: se ela, porque ela, a questão é a seguinte, o eleitor está cansado também de gente que tira foto na frente da câmera com Celta e depois anda de jatinho, né? E esse tipo de pagar de virtude, de que tem uma vida humilde, que veio da periferia, na frente das câmeras e atrás das câmeras, não necessariamente é isso. Então, a pergunta que eu fiz para ela é o seguinte: se ela tinha usado um jatinho, um avião particular, quem pagou, quanto custou, sim, e quem era o dono do avião. Mas o que a gente quer entender é de onde surgiu essa história, candidata, porque a senhora não revelou até hoje. Você fez uma pergunta para ela, mas de onde surgiu? Na verdade, foi até num tom de acusação, né? Dizendo que ela teria usado um jatinho para visitar um namorado. Mas alguém te contou aí em Recife, né? Ela namora o prefeito de Recife, João Campos. Em Recife. Então, a senhora disse que ela teria usado um jatinho e que ela deveria, então, mostrar. E ela disse que não, que a senhora estava delirando ao fazer esse tipo de acusação e, nos bastidores, pediu que a senhora se retratasse para impedir que ela movesse uma ação na justiça contra a senhora. Muito bem. Aí a senhora vem e dá uma resposta de que... Eu vou responder para ela na ação. Mas de onde veio essa informação, candidata? É isso que eu estou tentando entender. Alguém te contou, te relatou? Vocês são jornalistas. Então, sim, mas a senhora minha dúvida é exatamente isso. Hoje, aliás, foi a mesma coisa na sabatina que eu vi mais cedo. Inclusive, até uma especialista que disse que eu estava fazendo violência de gênero política. E aí, a candidata do Novo faz violência de gênero política. E aí você vai ver quem é a especialista. A especialista é advogada do Guilherme Boulos, recebeu mais de R$200 mil do Guilherme Boulos. Então, tem fotos no seu Instagram com o Lula, com o Freixo. Então... Não, eu sei, candidato, mas é que eu também, de repente, posso virar para a senhora e falar: eu ouvi dizer que a Marina Helena, a senhora anda viajando de jatinho por aí no Brasil, quem está pagando? E aí você diz: Amanda, imagina, nunca viajei de jatinho. Essa é muito fácil, porque é muito fácil eu te mostrar todos os comprovantes. Mas ela deve ter os comprovantes de viagem. Ela falou que a última vez que ela esteve em Feira de Santana foi quando ela tinha 7 anos de idade, que ela foi de ônibus, que ela tem fobia. Gente, por isso que eu falei o ônus da prova. Quem acusa é que precisa apresentar a prova. Calma. A questão foi visitar o namorado em Recife. É muito fácil, porque ela tem os comprovantes dela, se ela foi para lá. É fácil, é só ela mostrar os comprovantes de como que ela chegou nas vezes que ela esteve em Recife. Não, tudo bem. É que eu estou tentando entender como essa história chegou na senhora. Se alguém te contou, alguém te mostrou uma prova ou foi só uma fofoca, ouvi dizer? Sobe em árvore. E a senhora entende que não teria obrigação de explicar de onde a senhora tirou essa história, por exemplo? Se ela vier com processo, eu vou explicar na justiça.